Boa tarde. Queria agradecer inicialmente ao convite do Gleiciano, né? Para a Fundação também estar participando junto desse grande evento, dessa iniciativa tão importante. A gente se vê tanto falar de coberturas vegetais, de rotação de cultura, mas a gente vê isso sendo utilizado muito pouco na prática, né? Então, essa que é a realidade, né? Então, eu trouxe uma apresentação, né, que ela vai inserir para vocês como a gente tem que preparar a parte química do solo, né, para a gente, após essa preparação, essa correção da parte nutricional, né, parte mineral, para inserir na parte de rotação de culturas, né? Eu acredito que, olhando os trabalhos que a gente tem disponível, as áreas de abertura, né, quando a gente entra numa área de abertura, numa pastagem degradada, né, principalmente nesses ambientes de baixo teor de argila, né, a gente precisa fazer uma correção bem feita. E essa correção ela precisa ser mineral, né? A partir da instalação do sistema plantio direto, que a gente tem um sistema plantio direto consolidado, né, a partir do 5º, 6º ano, a gente está numa transição de mineral para orgânico, né? Então o orgânico-mineral ele se encaixa muito bem. A partir de ter um sistema plantio direto consolidado, né, uma rotação de culturas bem feita, a gente vai entrar no manejo nutricional orgânico, né? Então são 3 patamares, né, de trabalhar a nutrição de plantas, né? O patamar mineral, o patamar orgânico-mineral, depois um patamar orgânico, né? Então a iniciativa é muito válida porque a gente tem esses 3 patamares, né, de ambientes de produção aqui no estado. Então a gente tem que separar, né, cada ambiente de produção e aplicar o manejo que realmente vai dar tranquilidade para o produtor financeiramente, né? Gente, a Fundação MS ela desenvolve trabalhos há mais de 26 anos de pesquisa aqui no estado, né, e nós estamos hoje com 14 unidades de pesquisa, né, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então a gente está numa equipe aí de mais de 50 funcionários, né, somos 5 pesquisadores, né, uma estrutura bem modesta, né, para um instituto de pesquisa, né, uma fundação, né? Então a gente não quer reinventar a roda, não, nós queremos testar tecnologias, né, mostrar essas tecnologias para o produtor. Então é pesquisa finalística, né, e pesquisa para difundir as tecnologias agrícolas. Então esse que é o nosso objetivo aqui no estado do MS. Eu separei 10 pontos, né, para a gente bater um papo aqui hoje. São todos bem cabeludos, né? Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar só uma tabela sobre extração e exportação de nutrientes. Porque eu tenho que manter o pé no chão, né, e utilizar o que vem sendo feito até hoje, né? E isso não mudou ainda, tá? Não mudou ainda. Então eu vou passar para vocês como a gente faz o manejo da adubação com base na extração e exportação de nutrientes. Perfil de solo e condicionador de subsuperfície. Nosso ambiente, gente, é de falta de água. O estado do MS, os agrônomos estão de parabéns, os produtores também, principalmente, porque a gente produz num ambiente que chove pouco, né? Então isso é difícil, não é fácil. Então as técnicas hoje que a gente desenvolve aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, são técnicas para aumentar o desenvolvimento do sistema radicular no perfil do solo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre preparo de perfil de solo, condicionador de superfície, gesso. Calegari já colocou alguma coisa, né? E hoje eu vou mostrar alguns resultados para vocês de como essa prática interfere na distribuição de nutrientes no perfil do solo, né? Fixação biológica, importantíssimo, gente, importantíssimo, né? Então a gente vê produtores deixando de trabalhar a inoculação, né? Isso está sendo muito divulgado, né? E a gente está tentando mostrar isso com resultados de produtividade para o produtor, que colocar pelo menos uma dose está agregando em produtividade. Além de colocar uma dose, a gente vai colocar outra bactéria, o Azospirillum, também no sistema de produção. Níveis de adubação. A parte de níveis de adubação é bem simples, né? A gente vai colocar um nível alto, médio e sem adubo. E como resultado, né, de produtividade da cultura da soja e do milho, tá? Quando eu analiso níveis de adubação no nosso sistema agrícola, eu não posso mostrar só a produtividade da soja. Eu tenho que mostrar do sistema como um todo. Então, eu tenho que mostrar a produtividade das duas culturas na sequência,
soja e milho, certo? Fósforo em superfície. Alguns trabalhos também de longa duração que a Fundação tem, a gente trouxe para vocês para comentar um pouquinho sobre isso também. Enxofre, né? Fontes de enxofre. Não é só colocar enxofre, né? Qual é a fonte que a gente vai utilizar? Então isso também é importante em função do ambiente de produção, né? Boro. Gente, isso é importantíssimo esse micronutriente, tá? E zinco, cobre e zinco, manganês e cobre. Então, em 10 tópicos, né, eu vou tentar pincelar aqui nesse dia, né, nesse encontro, né, o que cada prática nutricional está influenciando na produtividade do nosso sistema. Então, aí vocês vão ter um feeling de toda a nutrição que a gente tem e o que mais está contribuindo, né, no nosso sistema de produção. Gente, isso aqui é a nossa tabela de extração e exportação de nutrientes do nosso sistema. Soja 70 sacos, milho 100 sacos. Tá? Então vamos lá. Eu coloquei a ordem nutricional de acordo com o que eu vou apresentar para vocês. Então eu comecei com cálcio, eu comecei com magnésio, eu comecei com enxofre, né? Então aqui a gente vai falar de perfil e correção com condicionador, o gesso agrícola como condicionador, né? Nitrogênio, a parte de inoculação, fixação biológica. Na sequência, fósforo e potássio sobre os níveis de adubação. E depois a gente entra nos resultados de experimentos aqui do MS para micronutrientes. Boro, zinco, cobre, manganês. Então vamos lá. Gente, estamos aqui, ó. Essas são as quantidades que a gente vai aplicar, né, com base na extração, tá? Exportação, desculpe. A extração, né, o que é extração de nutrientes? É o que a planta usa para fazer raiz, parte aérea, colmo, folha, né, e grão. Quando eu coloco a extração é a adubação que a gente faz com base no que está sendo levado embora da lavoura, que é parte de grãos, né, soja e milho. Então, depois que a gente tem um solo corrigido para a parte de cálcio, magnésio, enxofre, boro, potássio, cálcio, a gente faz a exportação do sistema adubação com base na exportação. Então, vamos lá. Esse aqui é um resultado de uma saturação por base de uma área que a gente trabalhou com doses elevadas de calcário. Então, a gente foi até 12 toneladas de calcário por hectare. Esse é um resultado do primeiro ano de avaliação. Então, a faixa aqui em vermelho, até 50% da saturação, a gente está no ambiente de baixa saturação. De 50% a 60%, a gente está no ambiente de média saturação. E acima de 70%, um ambiente com alta saturação, que seria o recomendado para essa área que a gente está trabalhando, um solo com 40% de argila. Olha isso aqui, gente. Aqui, 3 toneladas por hectare, eu calculei a elevação da saturação para subir para 70%. 70%. Eu usei o método, a elevação pelo método da saturação por base, no primeiro ano, né, e plantamos soja. Chegamos, após um ano da correção, chegamos a 57% com e sem gesso. O dobro da recomendação, 6 toneladas, em torno de 60%. Né? E 4 vezes a recomendação, 70%. Então eu só cheguei no que eu calculei com 4 vezes a recomendação de calcário, tá? Da elevação da saturação. Isso foi o resultado após um ano. Segundo ano, 2 anos, lá em Campo Grande, área de pastagem degradada. Olha só, quase que eu cheguei a 70 com a recomendação, mas ainda não chegamos a 70, tá? Dobro da recomendação, após um ano, 2 anos da aplicação do corretivo. Então, apenas no segundo ano que eu quase cheguei na elevação que a gente calculou a 70. A gente só entrou, né, no alto após o 4 vezes a dose no primeiro e no segundo ano. Vamos lá. Peguei o horizonte de 20 a 40. Então, até agora eu li de 0 a 20. 20 a 40. Gente, quase que a gente não mexeu. Apenas com a aplicação do gesso que a gente começou a mexer nos teores da saturação. Eu não coloquei cálcio e magnésio separado, porque senão ia ficar muito extensa a discussão, tá? Após 2 anos, eu só mexi no cálcio de 20 a 40 com o dobro da recomendação, tá? O dobro da recomendação da elevação a 70 e trabalhando com gesso. Vocês entenderam? Gente, como que é importante a gente preparar o solo
antes da instalação das culturas, eu preciso melhorar essa distribuição de cálcio e magnésio no perfil. Tá? Isso a gente faz com doses mais altas de corretivo de solo. Então, a gente, antes de fazer um plantio direto, a gente precisa fazer um excelente preparo convencional do solo. Tá? Isso para mobilizar o solo apenas uma vez. Tá? Para incorporar esse calcário em profundidade, para a gente ter condição química, né, nutricional em profundidade, para ocupar esse sistema radicular, descer em profundidade e aumentar a caixa de água que a gente tem no solo. Tá? Então, isso é importante. Gesso. Né? Olha os teores de enxofre, gente, após 1 ano com a aplicação de gesso. Né? Como que eu consegui elevar tantos teores assim de enxofre de 0 a 20? Com gesso. Qual que foi o método utilizado para calcular a dose de gesso que a gente usou nesse trabalho? O método da elevação, né? Necessidade de gessagem. É 50 vezes o teor de argila. Tá? Esse é o método que a gente utilizou para trabalhar, né, a gessagem. Após 2 anos, olha só como os teores baixaram. Então, a extração de enxofre começou a acontecer. Tá? De 20 a 40, né, também chegamos de 20 a 40 já no primeiro ano. Gente, a importância da gessagem no nosso sistema. Após 1 ano, né, eu posso até dizer, a gente fez a aplicação dos corretivos, né, tanto do calcário como do gesso, 3 meses antes da implantação da cultura, da soja. Já entramos com soja na área. Né? Então, provavelmente, né, após a instalação da cultura, na fase de maior demanda de enxofre da cultura, eu já tinha os teores de S corrigido ao longo do perfil. 20 a 40, né, após 2 anos, também trabalhando com os teores na faixa de alto, né, para enxofre. Né? Então, gente, eu trouxe essa informação, até eu não apresentei em nenhum lugar ainda essa informação de doses elevadas de calcário. Eu apresentei até uns dias atrás, no estado, a gente está fazendo o circuito. Né? E o trabalho que eu apresentei com doses elevadas de calcário era no ambiente de saturação de 60%. Tá? Esse ambiente que eu estou apresentando aqui para vocês é do ambiente de 40%. Então é um ambiente totalmente diferente. O ambiente que eu tenho em torno de 60%, né, 65%, eu não agreguei em produtividade quando eu trabalhei com doses elevadas de calcário. Tá? Agora, nesse ambiente de abertura, né, que aqui na região a área de abertura pode ser maior ainda, e esse é o nosso desafio no estado, né, áreas de abertura. Tá? Então, as doses elevadas de calcário, ela agrega no nosso sistema nesses ambientes de área de abertura. Esse aqui é o resultado, né, de produtividade. Então, com e sem gesso e as doses, a gente não teve influência. Então, todas aquelas doses na produtividade da cultura da soja, né, aplicando os corretivos após 3 meses, eu não tive diferença para esse material de soja que a gente utilizou. Tá? Agora, quando eu mudo, né, segundo ano, mudei o material de soja, né, coloquei um material mais adaptado para aquela área de abertura, as respostas começaram a aparecer. Né? Então, eu tive um ajuste para a dose. Qual que foi essa interação? Aqui, com o gesso, eu tive um aumento, né, numérico, né, e eu tive um ajuste linear da produtividade da soja. Então, a gente atingiu patamares de produtividade em área de abertura maior, né, em torno de 60 sacos, com doses muito maiores de calcário. Tá? Então, qual que foi o ajuste para a dose? Né? Então, a gente conseguiu um ajuste linear, um ajuste quadrático, né? E a dose de aproximadamente 9 toneladas de calcário, com aproximadamente 60 sacos de soja na área de abertura, do segundo ano. Tá? Segundo ano. Lembrando que o Sistema São Mateus, né, uma recomendação técnica da Embrapa, né, para essas áreas de abertura, é a gente fazer a correção e plantar um capim e entrar com soja no próximo ano. Então, pelos trabalhos que a gente encontrou, a melhor resposta em aumento de produtividade da soja com doses elevadas de calcário foi no segundo ano. Tá, gente? Então, para ter segurança, para o produtor ter segurança em área de abertura, essa seria a recomendação. A gente instalar a cultura após colocar uma pastagem e depois, na sequência, entrar com a cultura da soja. Gente, 9 toneladas de calcário. Então, a gente só conseguiu aumentar os teores de cálcio de 20 a 40 quando eu trabalhei com doses maiores, o dobro da recomendação e com gesso.
tá? Isso é um trabalho atual da Fundação, ele já foi feito, né, há anos anteriores e já se mostrava esse valor, que a gente teria que aumentar doses maiores de calcário. Tá? Então a gente precisa nesse ambiente colocar doses maiores. Bom, essa parte de perfil de solo, gente, é muito importante. Tá? Eu preciso ter condição química de perfil para a gente instalar a cultura da soja. Tá? Então a gente precisa dessa melhoria. A parte de inoculação, né, é importantíssima. Né? Então eu tenho uma demanda para soja de 70 sacos de aproximadamente 350 quilos de nitrogênio para extração. O quanto é exportado é 60% desse valor. 60%. Uma pesquisadora da Embrapa, né, aproximadamente, posso cometer uma gafe aqui, tem uns pesquisadores da Embrapa, pode até ajudar a gente. O nome dela é Joana Doberheiner. A Joana Doberheiner, ela exigiu que o melhoramento genético de soja no Brasil fosse acompanhado pela seleção de estirpes de bradyrhizobio eficientes, né, em converter nitrogênio para a cultura da soja. Então a gente deve muito nessa pesquisadora. Né, quando eu falo deve muito mesmo, gente. Quanto que eu precisaria colocar de nitrogênio para atender a demanda dessa cultura de 70 sacos via ureia? 780 quilos de ureia anual para atender a demanda nutricional da soja por nitrogênio. Então a gente faz isso, né, com um custo de R$ 3,00 por hectare, colocando uma dose de inoculante em área tradicional de soja. Então a gente deve muito a essa pesquisadora. E aí tem gente deixando de fazer o inoculante, que custa R$ 3,00 por hectare. Tá? Em áreas de abertura, em trabalhos que a gente tem da Fundação, mostra que não precisa de tanto. 4 doses é um número para a área de abertura. Então a gente não precisa exagerar também. 4 doses de inoculante em área de abertura até o 5º ano. Como trabalhar essas doses? 2 doses de líquido e 2 doses de turfo. 2 doses de líquido no tratamento de semente e 2 doses de turfo na caixa da semente. 4 doses até o 5º ano. A partir daí, a gente volta para uma dose de inoculante. Uma dose de bradyrhizobio a partir do 5º ano. Só que isso não é tão matemático assim. Gente, observe um sistema radicular. Observe a nodulação da cultura. Se você viu que a nodulação não está legal ainda, como o Calegari falou, deu um número até, não baixa a dose de inoculante. Ou se for baixar a dose, que a gente está indo no contrário de aumentar a dose, se for baixar, tire uma dose a cada ano, à medida que você vê que o sistema radicular da cultura está bem colonizado pelos nódulos. Tá? Então isso é importante, tá, gente? E além do bradyrhizobio, a gente está colocando também o azospirilo. Então, colocar o azospirilo para aumentar a produção de fito-hormônios, desenvolver mais sistema radicular. E eu digo até mais. O azospirilo, gente, ele acidifica a rizosfera da raiz. Então, a acidificação da rizosfera da raiz, ela aumenta a absorção de micros metálicos, ferro, zinco, manganês e cobre. Essa acidificação contribui na nutrição da planta. Então, é um bio-hormônio, uma biobactéria que está favorecendo a cultura, a nutrição da cultura. É um custo muito pequeno também. Então, isso é o que eu gostaria de falar sobre nitrogênio em soja. Aqui alguns resultados da Fundação de 2 anos de trabalho. O primeiro ano, quase 47, 48 sacos. Colocando o inoculante, pulou para 51 sacos. Quando eu coloco o bradyrhizobio mais o azospirilo, a gente sobe para 53 sacos. Isso foi no primeiro ano. No segundo ano também a gente aumentou de 54 para 60 sacos, uma dose de inoculante, e para 63 sacos quando a gente acrescentou o azospirilo. Se a gente colocar as parcelas com 200 kg de nitrogênio via ureia, é lógico que incrementa um pouco a produtividade, mas é um custo que a gente não precisa ter. Então trabalhar a inoculação é importante. Além da inoculação, a gente colocar também o azospirilo nesse tratamento de semente. Então 2 bactérias. Gente, não dá para tirar o inoculante. Tá? Se ouve falar muito isso no estado de Mato Grosso do Sul. Tá? Se ouve falar isso com uma frequência muito grande, tá? De tirar o inoculante. O que pode estar acontecendo são erros de mistura de cauda.
A gente tem que tomar esse cuidado. Não pode pegar um inoculante, né, que tem uma bactéria, um ser vivo, e misturar com uma calda com inseticida que tem cobalto e molibdênio com índice salino lá em cima. A gente não pode fazer isso. Então, a sequência de tratamento de semente ela tem que ser seguida. Né? Primeiro se coloca o inseticida, na sequência o cobalto e molibdênio, e por último a gente coloca o inoculante. Tá? Ah, não vai ficar bom, porque a maquininha na sequência lá ainda fica meio misturado. Não vai ficar ideal, a gente sabe disso. Mas sempre deixa o inoculante na última caixa para ficar por fora da semente. Então, quando você planta a semente, esse inoculante que ficou por fora já entra em contato com o solo, entra no ambiente dele e começa a trabalhar para a gente. Tá? Então, isso é importante, gente. Ah, não vem dando resultado. Provavelmente o erro está no operacional da fazenda e na mistura desse inoculante com outra calda que está reduzindo a qualidade do inoculante. Bom, o único resultado que eu tenho, vou ser bem sincero para vocês, de foliar, que eu tenho coragem de trazer para vocês, é esse de molibdênio. Tá? Então a Fundação ela preza por mostrar resultado e com análise estatística. Eu não posso trazer um resultado para vocês aqui que eu acho que é. Então a gente tem que ter certeza na informação que a gente está passando para vocês. Como eu estou falando de inoculação, né, de fixação biológica do nitrogênio, e a gente vem mostrando que fazer inoculação e colocar o azospirilo é interessante, o que nutricionalmente eu posso trabalhar que vai me potencializar a fixação biológica? Né? Resultado significativo, tá, gente? Cobalto e molibdênio no TS com produtividade inferior aos demais. Né? Significativamente, em torno de 62 sacos, trabalhar o molibdênio em V4, em R1 e R5. Mas o que aconteceu? Provavelmente, tá, gente, uma interação negativa do cobalto que foi utilizado com o inoculante que reduziu, né, não deixou de ganhar em produtividade em função de um cobalto e molibdênio de qualidade ruim. Então, sempre quando a gente trabalhou o molibdênio via foliar parcelado, principalmente parcelado, quanto? A mesma dose, 20 gramas de molibdênio via folha. A única coisa que a gente fez foi parcelar 20 gramas em 3 aplicações. Pô, Douglas, 8 gramas de molibdênio? E o porquê dessas épocas de aplicação? Né? A gente buscou um trabalho, né, e ele fala de safra de raiz na cultura da safra de nódulos no sistema radicular da cultura da soja. Né, um trabalho do professor Gil Câmara, né, da Exalc, né, e ele mostrou para nós que a cultura da soja tem 3 picos de nodulação. Né? O primeiro pico de nodulação ele acontece em torno de V3 e V4 na cultura da soja. Né? O segundo pico de nodulação ele acontece em R2. E o terceiro e último na fase de enchimento de grão em torno de R5. Né? O que a gente fez foi casar a aplicação de molibdênio, 8 gramas, em 3 épocas de aplicação. Sempre casando o aumento de molibdênio na cultura da soja com o pico de nodulação. Isso é tão lógico. É onde que a planta está mais precisando de molibdênio. Molibdênio está relacionado à fixação biológica, gente. Então é uma maneira de contribuir na fixação e aumentar a produção de nitrogênio, porque a nossa fábrica de nitrogênio é a fixação, é o nódulo. Então o que a gente fez foi só parcelar a aplicação de molibdênio em 3 épocas de aplicação. Bom, entrando agora em fósforo e potássio, né, eu trouxe um resultado bem simples, né, os tratamentos, que foi a gente pegar um tratamento, né, que a gente vem utilizando de aplicação de 120 kg de P2O5 no sistema, né, P2O5, e aproximadamente 119 kg de K2O, né, cloreto de potássio na cultura da soja. Né. Isso é um tratamento padrão, uma adubação que a gente faz de sistema, né, colocando muitas das vezes o fósforo todo na soja, né, e o potássio a gente coloca antes do plantio do milho e trabalha o milho só com nitrogênio na base. Então esse é um padrão de manejo de adubação aqui no MS. Né. Aqui, no caso, foi parcelado o fósforo. Né. E aqui o segundo, né, nível de adubação, a gente colocou 50% do fósforo. Né, considerando que era um solo corrigido com altos teores de potássio, a gente não haveria necessidade de colocar potássio nesse sistema. E o último tratamento, um tratamento sem aplicação de fósforo e sem aplicação de potássio.
Produtividades reais, com análise estatística. Soja. Então, no primeiro ano de avaliação, safra 14 e 15, eu não tenho diferença de produtividade, tá? Entre a recomendação, metade da recomendação, e não colocar adubo. Segundo ano, né? Na sequência, eu tenho uma safrinha. Na mesma área que a gente trabalhou com soja, a gente colocou safrinha, certo? Safrinha 2015. Gente, eu estou avaliando o sistema como um todo. Tá? Eu não posso trazer o resultado de soja, eu poderia ser muito tendencioso nesse dia aqui. Né? Eu poderia trazer o resultado, gente, pode tirar o adubo, tá em área corrigida. Então, onde eu tenho fósforo e potássio corrigido, beleza, né? Vamos lá. Só que aí eu trouxe o resultado do milho na sequência. Né? E aí começam alguns problemas. Quando eu analiso a produtividade do milho na sequência, eu tenho diferença significativa para quando eu não coloco o adubo. Quando eu consigo, quando eu reduzo em 50% a adubação com fósforo, eu não tenho diferença significativa trabalhar com os níveis de adubação alto como preconiza a exportação. Então, pera lá, a gente tem uma informação aqui. Eu não tenho redução da produtividade da soja, né? Só que eu tenho redução da produtividade do milho na sequência. Tá? Só que eu só tenho redução da produtividade quando eu não coloco adubo. Quando eu trabalho com 50% da adubação, eu tive uma redução numérica, mas a estatística me fala que essa diferença não é válida. Então, pera lá, eu posso diminuir os níveis de adubação. Então, essa é a primeira informação. Né? Segundo ano, gente, eu não tive diferença para a cultura da soja. Tá? E eu também não tive diferença para a cultura do milho. Se a gente observar os valores numéricos, à medida que eu vou tirando o adubo, eu vou reduzindo a produtividade. Mas eu venho reduzindo a produtividade do milho. Isso que é interessante. Espera lá. Eu reduzo a produtividade do milho, por que eu não reduzo da soja e eu reduzo do milho? Gente, a cultura da soja está num ambiente de disponibilidade hídrica maior. Se eu tenho maior distribuição, né, de maior umidade em solo, então eu tenho, né, uma melhor nutrição dessa cultura. A cultura do milho, embora ela desenvolva um sistema radicular em profundidade, né, mais abundante que a cultura da soja, ela é mais sensível à nutrição. Então ela sente mais os erros que a gente comete na safra, quem sente a cultura na sequência, a cultura do milho. Por que eu falo isso com toda certeza? Quando eu comento de fósforo, de adubação de fósforo a lanço, né, eu tenho um resultado interessante também. Eu só tirei os tratamentos comparando fósforo a lanço e fósforo no suco. No sistema de produção, tá, gente? No sistema de produção. Então, no sistema de produção, quando eu coloco o fósforo a lanço e no suco, na cultura da soja, eu não tenho diferença significativa. A produtividade é igual no ambiente de fósforo corrigido. O que acontece no milho, gente? Eu começo a ter diferença no milho. Diferença significativa. Sempre quando eu coloquei o fósforo a lanço, né, a cultura do milho produziu menos. Isso é quando eu coloquei o fósforo na soja, tá? Toda aplicação de fósforo feita na soja, né, colocada a lanço, quando eu planto milho na sequência, o milho me produz menos. Gente, todo erro que a gente cometer nutricionalmente na cultura, no sistema de produção, a soja não sente, quem vai sentir é o milho na sequência. Tá? Então, quem avalia sistema de produção começa a enxergar esse tipo de coisa. Então, o milho é a cultura frágil do nosso sistema. Além dela ser frágil, ela é plantada num ambiente ruim, um ambiente com baixa precipitação. Então, a gente tem que tomar o cuidado e não mostrar um resultado aqui para vocês tendencioso. Eu não posso trazer um resultado de níveis de adubação de soja. Reduzir a adubação, gente, até plantar sem adubo não reduziu a produtividade da soja, né? Aí o caboclo vai lá e me planta milho e me colhe menos. Ué, espera lá, Douglas não falou isso? Então, tá? Essa é a informação. Com modos de aplicação do fósforo, também quem sentiu foi a cultura do milho na sequência. Tá? Então, o milho, gente, é a cultura frágil do nosso sistema, tá bom? Vamos lá, enxofre. Não adianta nada eu cuidar da minha inoculação, né? Aplicar bradirizóbio, aplicar azospirilo, gastar em torno de R$20, baixo, né? Baixo. Não adianta nada eu potencializar a fixação biológica do nitrogênio se eu não cuido desse cara aqui no meu solo, tá? Então, o enxofre, à medida que a cultura da soja vai absorvendo nitrogênio, gente, esse é um aumento
né, gigantesco ao longo do desenvolvimento da cultura, junto com o aumento da absorção de nitrogênio, eu tenho o aumento da absorção também de enxofre. Nitrogênio e enxofre são nutrientes principais para a composição de proteína, né? Então isso é importante para a planta desenvolver, produzir fotoassimilados, né, encher grão e converter em retorno para nós, né? Como que eu tenho que trabalhar em enxofre, né? Então a gente segue os padrões de recomendação da Embrapa. Por que de 0 a 20, de 20 a 40, Douglas? Porque a gente aprendeu a trabalhar com gesso, né? A gente aprendeu a trabalhar com gesso e o gesso é um sulfato de cálcio de alta solubilidade. Então se ele tem alta solubilidade, ele melhora o meu perfil quimicamente. Ele é um condicionador de solo, né? Vocês sabem o que significa? Na época de faculdade, o professor falava, o gesso é um condicionador de solo. O gesso... Aí eu fui lá e falei, cara, eu só escuto a minha mãe falar de condicionador de cabelo, né? E aí eu fui no dicionário, vamos lá, no pai dos burros, né? Hoje o pai dos burros é o Google. Deixa eu ver aqui o que significa condicionador. Condicionador é um produto que prepara um ambiente para receber alguma coisa. Então, condicionador de solo é um produto que prepara um ambiente para receber alguma coisa. O gesso agrícola é um produto, um sulfato de cálcio, né, que prepara a subsuperfície do solo, de 20 a 40 ou até mais embaixo ainda, para receber o sistema radicular das culturas. Isso é o gesso agrícola, um condicionador de solo. Tá, gente? É simples assim. Tá? Então eu tenho que analisar de 0 a 20, de 20 a 40. E os teores nessas camadas são diferentes para cada, né, profundidade. Então eu tenho um acúmulo maior de enxofre abaixo de 20 centímetros. Né? Eu vou tratar aqui hoje, gente, não é de correção de enxofre no solo. Correção eu falei no começo, né? No começo. Eu vou falar hoje aqui de M, manutenção do sistema agrícola. Então, o que eu estou produzindo de soja e de milho, a gente tem que colocar, né, para atender a demanda do sistema soja e milho. Né? Esse M aqui é manutenção. Quanto que eu tenho que pôr para a produção de 4,2 toneladas de soja por hectare? A exportação é em torno de 40 quilos de S para atender essa demanda. Então, esse M é o que a gente vai tratar aqui nessa dose de 40 quilos. Esses valores aqui, tá, gente, do lado, 80, 60, 40, em função do teor de enxofre no solo, a gente faz com gesso agrícola e ponto final. Tá? Por que gesso agrícola? Tem outra opção? A outra opção seria o enxofre elementar, né, que seria o S, né, um produto... A gente tem alguns produtos para, né, sendo base o enxofre elementar. Então a ideia era avaliar, né, competir o gesso, né, sulfatos com o enxofre elementar. Por que fazer esse trabalho? Então, todos os trabalhos que a gente faz na fundação, ele parte de uma demanda de produtor rural, né? Então a gente decide todos os trabalhos com o conselho técnico científico. Então o conselho técnico científico tem produtor, tem pesquisador da fundação e pesquisadores da Embrapa. Então a gente queria dar para o produtor uma fonte extra ao gesso para ele trabalhar na correção do sistema com enxofre elementar. Então vamos lá. Então o Douglas foi lá e conduziu um trabalho de doses de enxofre, né, 2 fontes, elementar e o sulfato. Né, e a gente em solo de teor alto, primeiramente. Então solos com teor alto. Eu posso trabalhar com enxofre elementar? Gente, basicamente para o produtor ter uma opção a mais, porque a gente sabe que o gesso está chegando a quase R$200 a tonelada e a gente precisa de uma fonte para colocar S no sistema para tirar o gesso e colocar o enxofre elementar. Então vamos lá. Elementar e sulfato, médias de produtividade da soja, não deu diferença. Eu tenho um saco a mais aqui para o sulfato, mas essa diferença não é importante para nós, tá? Ela não deu diferença significativa. Dose também não deu diferença. Eu tenho algumas diferenças numéricas, mas isso não me converteu, né, em análise estatística. Mas espera lá. Então você pegou um solo com teor alto, colocou enxofre com, né, via sulfato e com enxofre elementar. A fonte não deu diferença. Sulfato elementar não deu diferença. E dose também não. Então, gente, eu não quero esperar o teor de enxofre no solo baixar a tal ponto para eu ter resposta significativa. A gente está fazendo adubação
do sistema, né? Então eu não quero consumir a minha reserva de solo para dar uma diferença significativa. Então qual fonte que a gente vai usar? O sulfato ou o enxofre elementar? Pela análise de custo. Vou usar a mais barata. Essa é a resposta. Qual é a dose que a gente vai trabalhar? A dose recomendada, né? Segundo ao padrão de produtividade da área. Eu estou colocando 40 quilos de S, mas se eu produzir 50 sacos, eu vou colocar menos. Então, o importante é saber que eu posso trabalhar com o enxofre elementar ao invés de trabalhar com o gesso agrícola, né? Mas isso é uma resposta para solo com teores altos de enxofre. Vai brincar com nutrição, tá, gente? Ó, solo com teor baixo de enxofre, né? Solo com teor baixo de enxofre no ambiente de 15% de argila. Olha a resposta. Agora eu tive resposta para a fonte. Então eu produzi, né, quase 4 sacos a mais para colocando sulfato em vez de colocar o enxofre elementar. Quando o teor de solo estiver muito baixo para um determinado nutriente, gente, a disponibilidade tem que ser imediata, né? Eu tenho que trabalhar com uma fonte de alta solubilidade. Isso deu uma resposta para a dose também. Qual que foi a resposta? Resposta linear e crescente. Então, quando eu aumentei as doses de enxofre colocando via sulfato, tá? Via sulfato, ele aumentou as produtividades. É interessante a gente olhar a média, né? A partir dos 5 quilos de enxofre no sulco, a gente saiu de 49 para 54 sacos, né? E essa diferença ela foi aumentando, né? Eu aumentei, fui dobrando os teores de enxofre e o aumento não foi tão significativo, né? Então, a partir de 5 quilos de enxofre, né, a gente conseguiu sair de um patamar de 50 para 54 sacos. Tem produtores nossos que eles pagam a renda só colocando enxofre, tá, gente? Então, esse ambiente de produção aí de 15% de argila, tá? Um ambiente difícil de se produzir, tá? Uma caixa de armazenamento de água pequena, né? A gente consegue, né, 10 quilos de enxofre em torno de 5 sacos a mais. Isso é preço de arrendamento. Então, posicionar a nutrição ao nosso favor ajuda nós, né, até mesmo a pagar a renda com enxofre, posicionamento de enxofre. Lógico que não é tão simples assim, mas é uma ferramenta nutricional que a gente passa para vocês. Posso usar o enxofre elementar, gente, quando o teor de enxofre estiver baixo? Vai tomar um pau, não vai produzir. Por quê? O enxofre elementar, gente, a disponibilidade, ele é insolúvel, né? A disponibilidade dele no solo só se concretiza quando eu tenho ação bacteriana, né? Normalmente, esses solos, né, principalmente nas áreas de primeiro plantio de soja, a atividade microbiana é muito baixa, né, teores de matéria orgânica baixo. Então, a liberação do enxofre via sulfato é muito lenta e não consegue atender a necessidade da cultura. Então, a gente tem que pôr uma fonte via sulfato. Qual que eu vou usar? Pode ser o gesso agrícola. Tá? Pode ser o gesso. A gente pode fazer a correção com gesso. Fiz a correção com gesso. Vou comprar um formulado que vem enxofre. Não precisa, né? Você pode trabalhar com matéria-prima. Tá? Não consegui fazer a gessagem. Tem que trabalhar com uma fonte que tenha enxofre. Tá, gente? Isso ficou muito claro aqui no resultado desse trabalho. Bom, então, gente, para atender a manutenção do sistema, tá, eu tenho que, para solos com acima de 50% de argila e solos com teor alto, independe da fonte. Tá? Em solos com inferiores a 15% de argila e com baixos teores de enxofre, tem que ser sulfato. Eu não posso colocar o elementar. Tá? Bom, boro. Gente, boro. Não adianta nada eu ter uma recomendação de dose e eu ter fontes ineficientes no mercado. Então, a Fundação ela faz esse trabalho de testar as fontes e ver se o que a gente está comprando realmente tem aquela garantia de teor nutricional naquele produto. E a gente testa em aumento de produtividade mesmo. Tá? Esse trabalho foi um trabalho que a gente fez aumentando as doses de boro com 2 fontes, né? Granubor e Produbor. Esse trabalho aqui, gente, é para correção de boro em solo. Tá? Então, eu falei para vocês de correção de perfil, melhoria química com cálcio, magnésio e melhoria de pH. Correção de enxofre, né?
seguindo os métodos de gessagem, né, trabalhando em solos com fósforo alto, né, níveis de adubação, enxofre e agora boro, né? Então, áreas de correção de boro no solo, né? Qual que é a recomendação da Embrapa que a gente utiliza para correção de boro quando os teores estão baixos? 1,5 kg de boro, tá? 1,5 kg de boro. Então, eu tenho esse solo aqui com um solo com teor médio. Ele está em torno de 0,4 miligramas de boro, né, no solo. Então, para essa área, eu teria que colocar 1 kg de boro, segundo a recomendação da Embrapa. Né? Então, fontes. Eu tenho fontes, gente, de liberação gradual. Quando a gente vai fazer correção de boro em solo, eu não posso usar o ácido bórico. Tá, gente? Não pode usar ácido bórico. Se eu tiver de médio para baixo, eu tenho que corrigir esse boro com fontes de liberação de boro mais graduais, né? Então eu tenho o granubor, que é uma fonte, né, à base do mineral que se chama tincal, né? É uma fonte de liberação rápida em relação ao produbor. O produbor, a fonte mineral, é o lexita, né? Então a lexita, o boro está mais ligado a cálcio e a disponibilidade é muito longa em relação ao granubor. Então eu tenho uma fonte de liberação mais rápida e uma fonte de liberação mais lenta, tá? Sobre as duas fontes que a gente avaliou. Então, analisando as doses, eu só tenho um ajuste para a dose, gente, de aumento de produtividade. Olha só, eu saí de 73 sacos para quase 78 sacos só colocando o boro no sistema, né? Qual que foi a resposta? Com 900 gramas de boro, eu aumentei a produtividade em 5 sacos num solo com teor médio. Tá? Isso colocando essa pequena quantidade de boro. Então, corrigir macro e corrigir micro é importantíssimo, tá, gente? Isso é importantíssimo. Só que isso foi boro no suco. Para produtores que trabalham com boro a lanço, né, eu tenho diferença entre fontes. Né? Então, sempre quando a gente avalia esse produto granubor, normalmente as produtividades com ele são significativamente maiores. Só que eu queria chamar a atenção para vocês em um ponto. Olhem só quanto produziu a testemunha, em torno de 68,6 sacos. E a média, né, do trabalho ficou com 68,8. Então eu tenho um incremento muito pequeno quando eu trabalho, né, de produtividade, quando eu trabalho com boro a lanço. Tá? Isso para o primeiro ano de avaliação. Tá? Aonde que estão esses aumentos? Sempre nas doses maiores, quando eu trabalho com boro a lanço. Tá? Só que quando eu comparo, né, com o tratamento testemunha, a ausência de boro, eu não tenho diferença significativa. Então, pera lá, eu estou usando uma recomendação que ela não está convertendo em aumento significativo de produtividade. Né? Foi um pesquisador na fundação, talvez alguém já até escutou alguma palestra dele, o Dr. Yamada. Né? E o Dr. Yamada foi diretor do IPNI por muitos anos, né? E ele vinha comentando que a gente precisa colocar mais boro no nosso sistema. Até ele tem uma recomendação de boro em função do teor de argila. Né? Então ele vem comentando que em solos de 40 de argila a gente precisaria colocar 6 quilos de boro. Até eu tive um momento ali que eu discordei dele. Falei, doutor Yamada, não é essa recomendação que a gente usa, mas não é muito boro não. Será que isso vai contribuir, né, em relação custo-benefício para o produtor? Né? E eu não tinha essas informações aqui na mão, gente. E depois que eu colhi os resultados, que eu comecei a observar que mesmo com 2 kg de boro, eu não tinha incremento significativo em relação à ausência de boro. Acho que ele tem alguma razão nisso que ele está falando. Só que eu preciso de informação numérica para dar certeza para vocês. Se eu não tiver um experimento falando isso, eu não vou falar que aumenta, né, a produtividade. Tá? Boro com solos com menos de 15% de argila, gente, também uma diferença de aumento de produtividade com essa fronte granubor, né, diferença significativa. Sempre as diferenças para maiores produtividades estavam nas maiores doses. Né? Então, via de regra, né, dos resultados de experimento que a gente tem, trabalhar com boro em área de correção, solo com teor médio para baixo, tem que ser no sulco. Não adiantou 2 quilos de boro a lanço em nenhum trabalho que a gente conduziu para o primeiro ano de avaliação. Tá? Então a gente vai conduzir os trabalhos para a próxima safra com doses maiores de boro para ver se a gente consegue aumentar a produtividade, corrigindo, elevando esses teores de boro já no
no primeiro ano de avaliação. Então, para doses a lanço, gente, para boro a lanço, precisa de doses maiores. Tá? Bom, zinco, manganês e cobre. Né? Então, eu tenho resultados de aplicação desses nutrientes separados. Né? Um solo com 50% de argila e um solo com 15% de argila, né? Em 2 ambientes de produção distintos. Então, para zinco, né, a recomendação preconiza aí 4 kg de zinco, né, em solos com teores médios. Né? Manganês, solo com teor médio, 2 kg de zinco. E quando o teor de solo de manganês estiver alto, não se aplica. Né? Para cobre, teor médio, 1,5 kg de cobre e teor alto, meio quilo. Né? E para boro, né, a gente já comentou um pouquinho sobre boro. Então, eu fiz a aplicação desses nutrientes isolados. Né? Isso via solo, tá, gente? Todos são experimentos de correção. Né? O nosso objetivo é preparar o solo para a gente colocar um excelente plantio direto na sequência. Então, eu preciso preparar a química, né, para a gente ter um equilíbrio entre física e biológica. Eu tenho que ter uma química preparada. Senão, eu não vou ter um sistema plantio direto da maneira que a gente precisa ter ele. Tá? Então, quando eu analiso a aplicação de zinco, né, então eu tenho aqui zinco, 2,5 kg e 5 com sulfato de zinco, e na sequência 4 tratamentos com óxido sulfato de zinco. Então, sempre quando a gente trabalhou com óxido sulfato de zinco, independente da dose, a gente tinha aumentos de produtividade. Né? Só que esses aumentos de produtividade, gente, aqui para Maracaju, está um solo com 50% de argila. Eu não tenho diferença significativa. Tá? Então, eu tenho diferença apenas numérica. Quando eu mudo o ambiente, um solo de 15% de argila, né, a gente se aproxima muito mais a dar aumento de produtividade com segurança. Então, para esses solos com menos de 20% de argila, eu preciso corrigir zinco, manganês e cobre em solo. A gente precisa corrigir isso com óxido sulfato. Tá? A gente precisa melhorar a química nesse sentido. Bom, com relação, né, essas respostas, né, a gente teve melhores respostas em solos com menos de 15 de argila. Bom, a gente teve uma excelente palestra do Dr. Calegari. Na minha tese eu utilizei várias referências dele. Né, é uma referência para nós de rotação de culturas. Né, e o ano passado eu tenho família que planta lá em Lucas, né, em Lucas do Rio Verde. E no Showtech de 2015, né, a safra 14 e 15 não foi uma safra de distribuição de chuvas adequadas. Né? E no Showtech, dia 18 de janeiro, ele visitou a gente aqui. Ele é do MT. Né? E ele ficou impressionado. Falou: Douglas do céu, a soja está morrendo aqui, rapaz. Tá enchendo o grão e está morrendo aqui. Como é que vocês fazem aqui nessa região? É difícil, hein? Tá, né? Isso foi 2015. O ano passado, eu peguei 2 informações do G1. Né? Então, ó, fortes chuvas prejudicam lavouras de soja e produtores amargam prejuízos. Mato Grosso. Tá? Isso é uma reportagem de janeiro de 2016. Na mesma semana, excesso de chuvas faz MS simplificar licença de drenagem em lavouras. Drenagem em lavouras no MS? Se fosse ao contrário essas notícias, eu ia até acreditar. Mas é verdade, tá, gente? A nossa safra 15 e 16, ela teve uma mudança tão grande de distribuição de chuva e volume de chuva nas regiões que foi inimaginável. Né? Gente, MS drenar lavoura? Pital, nunca vi isso, né, Pital? Gente, para o nosso ambiente em Maracaju, né, isso não existe, porque falta chuva. Né? O que está acontecendo? Né? Algumas pesquisas da Fundação MT deram resultado sobre manejo de solo nesse ano, o ano que faltou chuva lá no MT. Então, no sistema de rotação de culturas, o Leandro Zancanaro tinha braquiária em consórcio com milho. Né? E ele conta: queria até cancelar meu experimento de 8 anos de duração. E aí, nesse ano, na safra 15 e 16, o manejo com milho, com braquiária, deu resultado. Né? O resultado foi: esse produziu e esse não produziu. Então, foi o único ano que ele teve resultado da rotação de culturas. Tá, gente? O que é isso? Né? O que acontece? Né? Gente, isso aqui, né, a gente precisa fazer. É manejo de solo.
A gente tem que se preparar para o pior, né? E a gente não está manejando o solo. Eu passei todas as técnicas aqui, foram de técnicas de melhoria química do solo, né? O que a gente vem fazendo no MS aqui já, né, o Pitol pode até, né, falar muito mais, né, clareza sobre isso, mas o consórcio nasceu no Mato Grosso do Sul, né? Ele nasceu até antes que a Fundação MS, né? Então, o consórcio ele está, né, agregando muito no nosso sistema. Só que quando a gente monta alguns trabalhos de redução da compactação, redução mecânica mesmo, descarificação, subsolagem, a gente consegue algum incremento de produtividade. Embora pequeno, de 3 a 4 sacos, mas incrementos significativos. Isso em áreas com mais de 20 anos de consórcio de milho com braquiária. Então, pera lá. A gente já melhorou, né? Distribuímos o sistema radicular ao longo do perfil. Nós aumentamos a produção de palha no sistema, né? Só que o que está faltando? Será que não está faltando, né, a gente rotacionar de alguma forma? Será que a gente não precisa mudar alguma coisa? Eu não tenho todo o conhecimento, né, do Calegari. Eu busco ler alguns trabalhos dele. Mas a única técnica que eu posso chegar aqui para vocês, isso aqui, por enquanto, ela é mais assertiva. Seria mudar a braquiária em consórcio com milho. Tá, gente? Porque o sistema soja-milho capitalizou o nosso produtor. Tá? Isso agregou, né, em rendimento para ele. E a gente tem uma preocupação de mudar, né, a cultura de inverno. Qual que é a recomendação da Fundação para tentar fazer a rotação? Milho até 15 de março. Depois do dia 15 de março, entra com uma aveia, né, e pode fazer as opções de coquetel, né? Agora, o que está acontecendo é que o produtor está comprando o pacote tecnológico dele para toda a área, 100% da área de milho. E aí, em função de alguns problemas, ele não consegue plantar tudo até o dia 15 de março, ele aumenta a janela de plantio. Nas 4, 5 anos, isso vem dando certo, né? A gente está com uma distribuição boa de chuva na safrinha, mas isso não é a regra, né? Então, gente, depois do dia 15 de março, há a opção da gente fazer alguma rotação. Se não deu para rotacionar, vamos tentar substituir a braquiária, tirar a rosiziense, porque as espécies brisantas, elas desenvolvem sistema radicular muito mais agressivo que a rosiziense. Já estou terminando, tá? Essa foto aqui é de uma área, né, e eu tenho um detalhe na entrelinha de soja aqui, né? Talvez vocês não vão reconhecer, né? Eu já gosto de falar bosta, né? E aí depois eu li num trabalho científico, um pesquisador escrevendo bosta no trabalho científico, né? Aí que eu comecei a falar bosta, agora está liberado, está escrito no trabalho científico, né? Isso é uma plástica de bosta entre duas linhas de soja, gente. Isso aqui é um produtor que faz a integração como ela precisa ser feita, né? E o componente animal, a gente está colocando no nosso sistema, né, não é só rotacionar, né, é utilizar todas as armas tecnológicas que a gente tem para contribuir na melhoria física do solo. Isso é bioativação, tá? É trabalhar o componente vegetal e o animal no nosso sistema, tá? Aí o Douglas chegou, aí eu chutei, né, aquela plasta de bosta, né? Ela rolou e caiu para lá, eu olhei embaixo dela, né? Gente, não dá para vocês verem que tem minhoca, tem lacraia, tem fungo, tem colônias de fungo, tem vida aqui embaixo. Tá? Tem vida. Então, o componente animal também no nosso sistema ele é importante. Então, é isso que a gente, né, o mínimo que eu posso contribuir assim, nessa questão de manejo de solo. Né? Então, gente, toda melhoria do sistema, ela não está atrelada só na química de solo. Né? Não está atrelada. A gente precisa melhorar a química, mas melhorar ela mesmo. É doses elevadas de calcário, é correção de boro, é correção de zinco, cobre, manganês e instalação de culturas que produzem palha e sistema radicular. A partir daí, a gente vai ter um sistema interessante de maneira sustentável. Né? Isso aqui é o que a gente tem por enquanto, que é a consorciação. Né? A gente precisa mudar isso, tá, gente? Então, eu espero ter contribuído também, né, para vocês, para o evento. Né? Era isso que eu tinha para apresentar, né? E ficamos à disposição de vocês, tá, gente? Muito obrigado.